Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Ude e sou analista CNPI, número 2434. Estão aqui do outro lado, né, na descrição do vídeo. Aqui, assim, ó. Também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e a PMEC. Né? Então, para vocês que às vezes não têm um pouco de conhecimento, não sabem quem acompanhar, né, no mercado de investimento, qualquer pessoa, né, deveria ter essa certificação para falar sobre empresas publicamente, tá? Mesmo que não esteja falando preço justo, tá? Porque acaba sendo um tipo de relatório, um relatório em vídeo. E tem mais ou menos 1.100 pessoas analistas, né, certificadas no Brasil, mas a gente vê um monte de influencer falando aí, e é porque tem uma fiscalização muito fraca, né, no Brasil, né, os órgãos públicos, né? Então a CVM poderia estar solicitando uma explicação para essas pessoas. Se eu estiver ajudando de alguma forma, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo também, tá? Eu também venho falar um outro aviso, né, que eu tô falando agora nos vídeos. Eu tô com uma parceria já há algum tempo, já tem mais de um ano, né? Parceria com uma outra página lá no Instagram, o meu amigo Abinael Machado. Então eu vou estar colocando aqui o link aqui embaixo dessa parceria, que é um serviço que a gente oferece junto. Se fizer sentido para vocês de alguma forma, então é só clicar embaixo e dar uma olhada, sem compromisso algum, tá? Hoje nós vamos falar sobre os resultados da Fleury, mais uma empresa assim, interessantíssima, tanto para crescimento como para dividendos, tá? Então a Fleury, eu não achei o resultado ruim da Fleury, tá? Mas em alguns trimestres, né, como veio agora o quarto tri, a Fleury parece que deu uma desacelerada, não veio tão forte como estava vindo, tá? Mas eu acho perfeitamente normal. Às vezes eu gosto de olhar muito para os números operacionais, não só resultado financeiro, porque os números operacionais podem indicar um crescimento futuro que o mercado não está entendendo ainda, tá? Que o mercado bate muito por conta dos resultados aí de DRE, de fluxo de caixa, de dívida, de capex, enfim. Às vezes por conta de movimento macro, que é um dos fatores que impactou aí na queda da Fleury, tá? E a Fleury ainda tem muita sinergia com a M Spardini, tá? Que eles ainda estão esperando o CAD para fechar o acordo de fusão. Então vamos lá para o vídeo, né? Falar sobre os resultados do quarto tri de 2022 e do ano, tá? No ano de 2022, né? Resultado aqui. Ano fechado. Ó, então eles tiveram uma receita recorde, isso aqui indica, né? A Fleury, apesar de ela pagar dividendo, acho que por volta aí, acho que já teve trimestre pagou mais de 100%, né? Eu não sei agora de cabeça o payout deles aqui, não sei se vocês vão falar depois. Mas ela é uma empresa que se enquadra como crescimento, tá? Ela tem um crescimento agressivo, tá? Tanto inorgânico, que é com aquisição, como orgânico, que é de forma dos próprios laboratórios, né? Número de clientes crescendo, repasse de preço, enfim. E a receita já reflete isso, é um crescimento de 15%. Claro, não é um crescimento de 30%, 50%, né? Tem outras empresas aí que estão em estágios de maturidade muito jovem, ou que estão em um crescimento cada vez mais agressivo. Mas ela tende a ter um resultado até superior a isso. Isso aqui foi no ano, né? Com a Spardini. E ficar crescendo 15%, 20% ao longo do ano, né, ao longo dos anos, daqui dá um retorno muito grande, né, que em algum momento reflete a cotação. Excluindo a Covid, tá? Porque o que acontece excluindo a Covid? Porque a Covid teve um pico lá no auge da pandemia, né, em 2020. Também depois, em final de 2021, acho que voltou a ter um outro pico, né? Mas agora teve uma normalização dos exames, de pedidos, de testes. Então, acaba que a Covid veio com um efeito negativo, né? Então, em alguns momentos, eles fazem esse ajuste aqui para mostrar que teria um crescimento com 20%, né? Com normalização. O EBITDA recorde, então a gente vê que o resultado é muito bom, de 1,2 bi. Só que a margem acho que cedeu um pouquinho, né? 26,7, depois a gente vai ver adiante. Eles já tinham feito emissão de novas ações, né? Agora fizeram aumento de capital privado. Eu achei interessante, assim, quando eu vi essa emissão de ações, eu não gostei muito, porque eu acho que não resolvia muito o problema. Mas como a Fleury, a gente vai ver adiante, estou até botando aqui, fortalecendo a estrutura de capital. Eles vêm investindo muito, ó. Está botando aqui um novo núcleo técnico operacional em São Paulo. O que eu acho que eles fizeram? Como o mercado estava batendo muito, eles emitiram ação, diluiu um pouquinho, mas foi bem pouquinho os acionistas, né? Como o resultado vem pesando muito, acaba que não fez efeito, né, a diluição, porque o resultado está crescendo de uma maneira muito agressiva, mas desalavancaram um pouquinho, agora parece que deu uma alavancagem de novo, né? E o EBITDA continua crescendo. Eu acho que eles desalavancaram no momento certo e agora alavancaram de novo. De repente essa emissão aí foi com taxas boas. Aí algumas das aquisições deles. Vamos lá adiante. Alguns comentários da administração, tá? Vamos lá. O ano de 2022 foi marcado por resultado que comprova eficiência de estratégia de crescimento, que traçamos há quase 2 anos. 3 trimestres de recorde consecutivo de receita. Então é normal ter uma queda em algum momento, tá? Receita de 15% acima na 2021. Desconsiderando o efeito Covid, 20%, 4,8 bi. 3 avenidas de crescimento, tá? Medicina diagnóstica, que sempre foi a maior parte deles aí, nesses exames e tal. Novos elos, que é uma parte
que eles vão detalhar mais a seguir, plataforma de saúde, né? Eles estão montando tipo um ecossistema, falando de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, atenção quaternária, eu acho, né? Fala. Expansão orgânica e por meio de aquisições. Então, crescimento orgânico, ó, 8%. Não é um crescimento muito alto, mas é um crescimento ok, tá? Demonstra que a empresa continua crescendo. E a marca Fleury, que é a marca top de linha deles aí, 11%. Então, mesmo a marca top de linha, que eles conseguem ter um repasse de preço maior, crescendo em número até superior à inflação, tá? Percentualmente. Atendimento móvel está crescendo bastante, né? Parece que é algo que veio para ficar, tá? Esse atendimento móvel. Ó, atingiu 8,5% da receita total do grupo, já quase chegando em 10%. Refletindo a mudança de comportamento, né? Tá falando aqui do cliente após a pandemia. Serviços de novos elos, ó, tem algumas especialidades específicas. Então, eles começaram a entrar em alguns nichos aí, né, para tentar capturar outras avenidas de crescimento, né? Ortopedia, oftalmologia, infusão de medicamentos, fertilidade. Você consegue pegar esse mercado que é muito pulverizado e fazer uma sinergia, né? De repente a pessoa fez ortopedia, não, faz um exame aqui na Fleury, o exame oftalmológico também faz um exame nesses equipamentos, né, grandes aí da Fleury. EBITDA recorde, né, crescendo de 9%, margem de 26%, aqui eles não compararam, né? Lucro líquido de 300 milhões, margem líquida de 6,9%. É normal, tá, a margem do setor não ser tão alta, tá? Então, às vezes o pessoal olha essas margens e, empresa de margem baixa. Não, mas é normal. Quarto tri, 1,2 bi, crescimento de 9,4% frente ao quarto tri. Contribuição de exames de Covid, só 1% da receita, né? Então, em alguns momentos, eu acho que no pico da Covid chegou em mais de 10%, tá? A partir de Covid. Se desconsiderar o efeito do exame, 14% de crescimento, quarto tri. Aí, ó, teve um impacto aqui também, né? Menos exames na Copa do Mundo. Todas as empresas estão falando disso, né? De Copa do Mundo, sazonalidade esperada de festa de fim de ano, tem pouca gente fazendo aí exame e tal. Mesmo assim, o resultado veio bom, tá? Não achei resultado ruim não no quarto tri, mas não veio tão grande como a gente viu até comparado com o ano, né? Receita bruta diagnóstico, 10%, crescimento. Lojas do Rio de Janeiro, ganho de market share, tá? A empresa vem ganhando aí até na parte orgânica. Apesar do menor número de beneficiários, mas aí por conta desses efeitos que a gente falou, né? Receita bruta de B2B, aqui que a Hermes Pardini é forte, tá? Pard 3. Quem é acionista da Pard 3, tem um vídeo bem antigo aqui no canal, até era um padrão diferente, com edição. Vai ganhar ações da Fleury quando o CAD aprovar essa fusão, tá? A gente vê que recuou, né? Isso aqui não veio um ponto positivo. Mas, de repente, a empresa está dando uma desacelerada aqui nos investimentos. Ó. Eles tiveram impacto aqui no recorrente, o encerramento de ciclo contratual de 10 anos com um grande cliente. E, de repente, eles nem fizeram força para renovar, né? Por conta da Hermes Pardini, que vai entrar, que era muito forte nessa parte aqui B2B, tá? Que é para negócio, pessoa jurídica. Novos elos, crescimento de 89%, mas aqui fica muito distorcido, tá? Esse crescimento aqui, por conta de aquisições, tá, pessoal? Então, não é que a empresa está absurdamente expandindo, crescendo, não. Porque ela está adquirindo muita empresa e aí fica muito distorcida, até com a base do ano anterior. Vamos seguir. Construção do ecossistema de saúde, fortalecimento da estrutura de capital, que eu falei, né? Aí falando, né? Aquisição. E eles adquirem para todos os elos lá de crescimento, né? Medicina diagnóstica, ó, novos elos, ó, a Retina Clinic. Aí estão aguardando o CAD, ó, por conta da Hermes Pardini. Ó. Para fusão. Ó, resultará em uma das maiores empresas de medicina diagnóstica, né? Essa fusão, né? Do Fleury com a Hermes Pardini. Uma receita combinada de 6,9 e EBITDA de 1,7, tá? Então eles estimam aqui já, ó, sinergia aqui de 160 a 190 milhões incremental por ano. Então a gente vê que eles já vão aumentar esse EBITDA daí. O que é esse EBITDA? Eles vão conseguir enxugar gastos operacionais, gastos com algumas unidades, vão ter sinergias aí de operação, né? De repente de materiais, de estoque, enfim. E aí eles vão conseguir enxugar aí bastante coisa. E aí vai incrementar o EBITDA. Aí fala um pouquinho do orgânico, né? Continua abrindo loja, ó, 10 unidades, sem aquisição, tá? Vamos seguir. Aqui eles falando, né? Concluímos em dezembro, tá? Aumento de capital privado de 847 milhões. E aí, a alavancagem estava 1,2, subiu para 1,7. Você vê a alavancagem bem tranquila. O Covenant, né, de dívida 3 vezes, tá? O Covenant. Para quem não sabe, Covenant, eu fiz um vídeo há um tempo atrás também da Transmissão Paulista.
Se você atingir esse limite aqui do covenant, por exemplo, 3 vezes aqui da Fleury, os credores podem acionar a empresa através de via administrativa, contratual ou até mesmo judicial, exigindo o pagamento da dívida, porque a empresa começa a ficar arriscada. Mas eles estão bem tranquilos também, né? Mesmo com a dívida altinha, né? A gente vai ver a dívida deles lá. Falando mais um pouquinho, algumas coisas aí, de SCG, enfim, nada demais, né? Sobre o grupo Fleury, então aqui o grupo que eu falei, né? Eles sempre foram muito fortes nessa parte de diagnóstico, né? Tem o Labs a Mais, que é um pouquinho abaixo aí da Fleury, grupo Fleury, ó, Labs a Mais. Parte de patologia, radiologia, aqui o grupo Fleury, Clínica Felipe Matoso e tal. Mas eles começaram a investir no ecossistema, né? Então eles têm aqui até a parte virtual, telemedicina, que eles botam em atenção primária, e também tem consultas, às vezes, em alguns laboratórios em outras regiões. Eu nunca vi, tá? Presencialmente. Você vai, às vezes, numa laboratorial lá, você consegue fazer a consulta. Tem a parte de prevenção também, check-up, vacina. Genômica, que está crescendo absurdamente, ainda é bem pequenininho, mas eu acho que isso aqui é muito promissor para o futuro, tá, da Fleury. E às vezes alguns analistas precificam mal, né, a empresa no presente, não, lá na frente a gente identifica. Não, você tem que acompanhar. Se a empresa está crescendo, sei lá, 80% no genômica, se você faz uma projeção lá para daqui a 5, 10 anos, e ela continua crescendo, claro que não vai crescer sempre nessa mesma escala, mas se você fizer uma projeção na perpetuidade de crescimento, sei lá, de 20% no genômico, e a empresa continua tendo um fluxo de caixa aí associado, crescendo lá, EBITDA, ter uma participação a mais do genômica, né, proporcionalmente, isso daí vai refletir muito no futuro. Então isso aqui acaba sendo projeções, às vezes, conservadoras, tá? E aí muita gente fala que quer esperar, não, lá no futuro a gente vê, para ver se inverte, isso daqui vai ser interessante e tal. E aí você acaba perdendo um grande ganho aí que a empresa pode dar se você investir antecipadamente. Claro, né, você não vai sair investindo em nenhuma empresa só com expectativa futura, não é isso. Mas eu acho que isso daqui é uma avenida de crescimento muito interessante. Tem atenção secundária também, ó. E aí esses investimentos nessas clínicas, centro de infusão, que ele já fala, medicina reprodutiva, atenção terciária, alguns hospitais, enfim. Aqui eles falam um pouquinho mais da plataforma de saúde, ó, envolvendo teleconsulta, exame de medicina, procedimentos de baixa complexidade. Aí os novos elos são essas partes mais específicas, né, de infusão, ortopedia, oftalmologia e medicina diagnóstica, né, são esses serviços de atendimento móvel, exames laboratoriais, ó. Tem o B2B, que o Pardini vai entrar forte aqui. Enfim, e para cliente, pessoa física. Aí mostrando aqui, né, o cronograma das aquisições deles. Começaram a intensificar aqui mais aqui em 2019. 2020 deram uma segurada, 2021. E agora 2022, ó, também botaram uma força aí, aceleraram bastante. Aumento de capital privado, já falou. Inauguração de núcleo operacional deles. Enfim, vamos lá, vamos passando aqui. Expansão orgânica, número de lojas crescendo, ó. Isso aqui seria expansão orgânica, sem aquisição. Marcas das lojas deles próprias, aqui no caso a Campana, né? Tá aqui embaixo. Outro em Lab. Multimedical. Psicologia clínica, né? Esse é multimédico. Ortopedia, aqui é no caso de novos elos, então a gente vê aqui expandindo aqui. Isso daqui eu acho que eles já tinham, né? Por isso que ele entra como orgânico, né? Expansão orgânica, não é isso? Mas isso daqui, às vezes, fica meio bagunçado, tá? Porque tem empresa que eles adquiriram há pouco tempo e continuaram abrindo loja, né? Então, assim, fica meio forçado. Fala que é orgânico, né? Oftalmologia, infusões, enfim. Comprovação das ações da Hermes Pardini. Então, quem tem a ação da Hermes Pardini aí vai ganhar a ação da Fleury. E aí, eles mostrando aqui, né, alguns destaques, né? Receita vai chegar em quase 7 bi, EBITDA de 1,7, sinergias, número de unidades, market share vai ficar bem grande. Empresa combinada. Onde que cada uma é melhor, né? Então a gente vê aqui que lab to lab, né? Para laboratórios, a gente vê que a Pardini é bem maior, né? Total de exames também, por conta dessa parte, né? De B2B é bem mais forte, né, o número de exames do que você fazer só para pessoa física. Então, eles vão se complementar muito bem, né? Cada um forte em uma área aí específica. Já vi mais um pouquinho, vamos lá ver. Recebimento para todas as ações da Fedin para cada ação par de 3. Então, vou ganhar aqui 2,15. E 1,21 aqui, 1,2, 13 de ação ordinária da Fleury.
sujeito a ajustes, né? Porque isso aqui é número quebrado. Aqui mostrando, né, DRE. A gente vê que a receita cresceu 15%, né? Isso daqui tem os impactos da Covid no ano. E no quarto tri, 9%, foi um pouquinho mais comedido, né? Receita líquida também, mais ou menos na mesma faixa. Nada demais aqui de glosa, de abatimento. Na mesma faixa também. Mas a gente vê que a margem bruta caiu tanto no ano como no trimestre. Mas isso aqui é impacto, provavelmente, tá? Desse CPV aqui, ó, 18%, 18,5% contra a receita de 15,2%. No trimestre foi até mais forte, mas aqui a inflação também deve estar pesando nesses materiais, né? Alguns profissionais aqui que devem entrar aqui como custo aqui no serviço prestado, que vem direto aí impactado contabilmente. E equivalência patrimonial tem um pouquinho, né? Operacionais equivalência. Aqui tá misturado, né? Operacional equivalência patrimonial bem tranquilo, então a gente vê que a empresa segura, tá? Não tem um gasto tão grande. EBITDA subiu, mas a gente vê que a margem caiu por conta lá da operacional, tanto no ano como no trimestre. E eu não achei ruim, tá? Eu sei que no trimestre a gente vê que sofreu um pouquinho, mas isso aqui é normal. Tá subindo muito o preço de tudo. Toda empresa que a gente está vendo aí, dificilmente está conseguindo segurar os custos daqui, repassar o preço a ponto de conseguir controlar e tal. Então acho que nada de outro mundo aqui. E aí acabou impactando, né? A margem líquida caiu bastante no trimestre, caiu no ano também. O resultado financeiro dobrou quase, né? No ano, no trimestre mais ou menos em linha, por conta da dívidazinha que eles têm. Mas a gente vê que a estrutura de capital é bem tranquila. Aqui a gente falando da receita bruta, a gente já viu, vamos passando aqui, vou focar em outros itens importantes, né? A unidade de atendimento, desempenho das unidades. A gente vê que tem aqui para entrar inorgânico muito grande aqui de maneira regional. Eles, né, eu já falei em outros vídeos passados, eles vêm investindo para pegar, capturar participações em municípios, em regiões que eles ainda não tinham share relevante. Então, essa parte regional aqui é muito importante para eles para crescer. A gente vê que no Rio de Janeiro vem um pouquinho mais forte, Lábios a mais São Paulo também. Marca Fleury um pouquinho mais tranquila, né? O desempenho deles. Aqui desmembrando, né, a receita, a gente vê que Fleury é que a receita é maiorzinha, né? Rio de Janeiro melhorou, estava um pouquinho ruim, né, nos últimos trimestres. São Paulo continua mais ou menos. Regionais tem impacto aqui, por exemplo, dessas aquisições que vão entrando aí o resultado, né? No ano, mais ou menos a mesma coisa. A gente vê que no regionais é até bem maior, né? Por conta dessas aquisições aí. É uma avenida... Não é bem uma avenida de crescimento, né? É um tipo de estratégia que eles adotaram aí para crescer no regional, né? A gente vê até aqui que no ano até deu uma segurada um pouquinho mais, né, de receita aí a ser reconhecida. Número de atendimento, volume, né? A gente viu que teve um pouquinho de efeito de aquisição aqui. A gente vê que cresceu 16%. Não teria crescido tanto, né, sem as aquisições, mas estaria crescendo também. No quarto tri, mais ou menos em linha, né, do que no ano anterior. Número de exames, mais ou menos tudo a mesma coisa, né? Crescendo em um ritmozinho tranquilo, nada absurdamente alto. Né? Sempre tem os efeitos da aquisição. Receita bruta por exame, a gente vê que caiu um pouquinho. Né? Tanto no trimestre como no ano. Né? Então, esse efeito aqui não é tão positivo, né? A gente vê que caiu um pouquinho a receita bruta por exame. Porque a empresa, a gente vê que a margem bruta caiu. Mas de repente está segurando isso aqui para não perder share, né? No setor. De repente todos os players aí não estão repassando preço. Aí, isso aí, por exemplo, foi uma decisão que a M. Dias Branco tomou de repassar preço no momento inoportuno, na minha visão, né? Então, de repente, mais para frente, eles vão começar a repassar, né, esse preço aí. Eles falam que foi por conta da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo e retomada da sazonalidade esperada no final de ano, né? A receita bruta B2B não é o forte deles, né? A gente viu lá que é Pardini. Então, a gente vê ali que não tem impacto tão grande. A gente vê que cresceu também. E o Genômica crescendo absurdamente, mas ainda é pequenininho, ó, 34 milhões no trimestre, mas cresceu 43%. No ano, ó, 120 milhões, cresceu 30%. Acho que tem uma avenida de crescimento aqui muito boa para daqui a pouco, já está em 120 milhões. Para uma receita estimada aí de 7 bi mais ou menos, né? Ainda é bem pequenininho, né, com a fusão da Pardini. Mas, se eles manterem esse ritmo, daqui a pouco tá com uma receita aí batendo de 1 bi, 2 bi, daqui a alguns anos, né? Nova Zelândia, a gente vê que também está crescendo muito bem, porque isso aqui é mais aquisição, né? Quarto tri, expandiu bastante. Receita também. Lembrando, tá? Às vezes, né, a gente vê lá, a receita não está tão alta, ou então as despesas operacionais não estão enxutas, ou até o próprio CPV. Tanto a fusão lá com a Pardini, como essas aquisições aqui, que impactam aqui nessa crescimento da receita, até
No genômica eu acho que nem tanto, né? Mas aqui nos novos elos, bastante. Isso daqui vai ter sinergia futura, tá? Então isso daqui, ó, vou abrir aqui umas chaves, sinergia futura. Então vai reduzir lá os custos das mercadorias, né, do serviço prestado. E no futuro elevar a margem bruta e, consequentemente, elevar a margem operacional. Também vai ter redução dos custos operacionais. Quando você faz a aquisição, demora alguns anos para ter sinergias. Não é de uma hora para outra, né? Como algumas pessoas pensam. Não é de uma hora para outra que você avalia um negócio aí, né? Para tentar enxugar, se tornar mais eficiente. Aqui falando, destrinchando, ó, aqui, ó, custo de serviços prestados, entra aqui pessoal, serviços médicos, mais o que pode? Material direto. Isso aqui é mais inflação, né? Mais impacto. Tem um pouquinho de depreciação alta. Serviço de ocupação e utilidade, eu não sei exatamente o que é. Vocês devem destrinchar aqui embaixo, né? Mas a gente vê que pessoal e serviços médicos, isso daqui é o que dá para enxugar mais. Ó, crescimento aqui, proporcionalmente em relação à receita, a gente vê que está 36,7%, né? Pessoal e serviços médicos. E no outro ano está 35%. Teve um crescimentozinho de 14,5%, mas a gente vê que eles conseguem, no futuro, de repente, conseguir enxugar aqui alguns serviços, algum pessoal que trabalha aqui dentro. Não sei se esse serviço de ocupação aqui, ó. Material direto intermediário de exames, de repente, né, consegue aí com parcerias aí com a Pardini, enfim. Aqui eles destrincham, né, o que é serviço com ocupação utilidades. Custos fixos tendem a ser diluídos com o crescimento da companhia, exatamente o que eu falei, tá? Ó, e ainda ficou estável, né, apesar das aquisições. Então é exatamente o que eu falei, tá? Pessoal e serviço médico, eu não sei se eles conseguem reenxugar tanto, ó, principalmente composto por colaboradores e médicos. Essa variação de desalavancagem operacional, reflexo de menor demanda, contra a Copa do Mundo e festas de fim de ano. Aumento por conta de aquisições também, ó. E dissídio salarial, então no futuro, de repente, inflação aí caindo, e o dissídio salarial não vai ter tão impacto. Essas aquisições pesam muito, tá? Nessa redução aí de margem bruta também, apesar de eles não enfatizarem tanto lá em cima. E tem um pouquinho de depreciação, amortização, né, que a gente viu. Inclusive por conta de aquisições também. Então quando a empresa tirar um pé do acelerador, a gente vai ver melhorar bastante essa margem bruta, tá? Então eu vejo um horizonte muito positivo para a Fleury, tá? Que despesas operacionais não é tão pesado, né? A gente vê que despesas administrativas eles controlaram, seguraram no ano também, é 5% só. Tem um pouquinho de depreciação, amortização. E tem um pouquinho de despesas, de valência patrimonial aqui também, outras despesas, né? Deve destrinchar aqui embaixo, esse é 11%. Outras despesas operacionais, né? Seguro do incidente cibernético. Eles tiveram aí uma invasão hacker, né? EBITDA, né? Somando aqui o depreciação e amortização, que a gente viu lá em cima. A gente viu que o EBITDA subiu, mas a margem caiu. Nada demais. Resultado financeiro e endividamento. Então aqui a gente já vê que a dívida dobrou, né, de um ano para o outro, 443 milhões de despesa financeira, entrando 220 milhões. No trimestre nem foi tão alto, né? A despesa financeira até subiu um pouquinho, 62%. Mas eles tiveram um pouquinho de segurar aqui de receita financeira, e aí o resultado financeiro não subiu tanto. A dívida deles, a gente vê que eles têm uma dívida altinha, né? 2,8. Era 2,9, eles tinham feito emissão, né? Eles chegaram a fazer emissão, não lembro quando foi. Mas ó, a gente vê que tem um caixa bem tranquilo também, 1,4. E a alavancagem frente ao EBITDA. Aqui eles ainda botam sobre o EBITDA, tá? Porque se vocês pegarem o FCO da Fleury, muitas vezes, né, o fluxo de caixa operacional, com base na DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, é bem superior ao EBITDA, tá? Então, assim, a alavancagem deles podia ser até menor se você comparasse com o FCO. Mas a dívida é bem tranquila, até frente ao caixa, frente à geração de caixa. A gente vê que a dívida deles é para o longo prazo, tá? Ó, bem diluída, né? Pulverizada, então o caixa cobre bastante aqui, ó. Dívida média de 3,7 anos, cobre. Tive o lucro líquido, deu um lucrinho pequeno por conta do efeito do resultado financeiro, perda de margem, né? Capex deles, a gente vê que a gente tem um Capex bem altinho. Mas essa expansão não vai ser para sempre, né? 414 milhões no ano, mais ou menos em linha, né, com o ano anterior. 413. Investindo em TI. Eles seguraram um pouquinho aqui renovação, né, no ano. No trimestre também, no quarto trimestre, renovação de equipamentos, diagnósticos e manutenção. Novas unidades, absurdamente crescimento, né? No trimestre nem tanto. E TI, né? Aqui eles botam um pouquinho de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa operacional. Então a gente vê que o fluxo de caixa operacional deles, no ano, ó, quase 1 bi, né? Mais ou menos em linha com o ano anterior. Mas o Capex come quase metade do fluxo de caixa. E no trimestre também, mais ou menos em linha, 275. Então eles tiveram o EBITDA, foi quanto aqui? Estava aqui anteriormente.
mais para baixo, né? Despesas operacionais, cadê o EBITDA? Um EBITDA aí de... até que casou, né? 1.1, 232. Dessa vez casou. Mas em alguns momentos não casa, tá? Esse EBITDA aí com o FCO. Isso já aconteceu com a Fleury. E às vezes o pessoal acha que a empresa dá muito mal. Aí paga bastante dividendo. Tem um pouquinho de dívida, às vezes o pessoal considera essa dívida aqui o arrendamento mercantil, né? Arrendamento aí de propriedade, né? Como se fosse uma espécie de aluguel. E aí o pessoal, pelas regras contábeis, bota lá no resultado financeiro. Mas isso aqui faz parte do negócio, não é uma dívida que a empresa se alavancou e tal. E o custo da dívida aqui, né? O custo é bem inferior do que você pegar uma dívida de debênture, de emissão de debênture, de pegar a dívida em banco e tal. O custo é bem inferior, tá? Ao CAE, né? Vou botar aqui o custo da dívida padrão. CAE não, desculpa, KD. O custo da CAE é o custo do capital próprio. KD. A empresa aqui. Depois aqui é juros. Lucro de caixa livre da empresa. Tem aqui dividendos, juros sobre capital próprio também. Ó. E pagamento de aquisições. Mesmo assim, ela ficou com uma variação de caixa positiva aqui, né? Mas a gente vê que estaria comendo todo o dinheiro da companhia. Esses capex, essa distribuição e tal. Acho que é basicamente isso, né? Não tem muito mais o que falar não, na Fleury. Então assim, a Fleury é uma empresa aí também que eu vejo como um horizonte muito positivo, tá? Muito positivo. Até pro curto prazo, tá? O mercado batendo muito, porque ela estava alavancada, mas a gente vê que a alavancagem deles é bem tranquila frente à geração de caixa, frente ao FCO também. A empresa, se ela parar de expandir em algum momento, a gente vê que vai sobrar muito caixa, porque o capex deles é pesado. Eles distribuem bastante, eles também poderiam segurar um pouquinho da distribuição de dividendos se quisesse desalavancar. Eles emitiram, né, a ação em algum momento, em determinado momento, não lembro qual foi o período, e agora também, para aliviar essa estrutura de capital, que o mercado batendo muito, e agora emitiram de novo debênture para continuar crescendo. Eu acho que ela tem muitas avenidas de crescimento e tem muita sinergia para capturar. Já tinha sinergia, tá, para capturar, que isso demora a ter a redução de custo ao longo do tempo. E com a Hermes Pardini vai ter muito mais sinergias, né? Que a empresa era muito forte no B2B, né, Lab to Lab. E eu acho que é isso, tá? A Fleury é uma empresa aí que às vezes o pessoal não fala muito aí no mercado. E eu não acho que o resultado dela for ruim, tá? Pesou muito aí, tive por conta de custo, margem bruta, teve efeito sazonal, Copa do Mundo, festa de fim de ano, enfim. Até a questão da Covid aí que eles botam para excluir, né? Que impacta se a gente for olhar a DRE a seco. Né? Então espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se vocês tiverem interesse, né, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo a parceria que eu tenho com a página de um serviço que eu presto. Valeu? Forte abraço.